sou Cauê Estagiário. Estamos começando mais uma vez o Jornal BR. E hoje falaremos sobre a história recente do Brasil. Falaremos sobre os anos 80, 90 e 2000. Bom, o Brasil é um vasto país sul-americano, estende-se das bacias amazônicas do norte até os vinhedos e as gigantescas cataratas do Iguaçu. O Brasil apresenta uma enorme diversidade paisagística, econômica e cultural. O Brasil é o maior país da América do Sul, com área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E tem como capital a cidade de Brasília, apresenta uma grande variedade climática e paisagistas. Bom, agora sobre os anos 80, a política. Nos anos 1980 foram marcados por uma profunda crise econômica e pelo fim da ditadura, em 1964 a 1985. A volta da democracia possibilitou uma reorganização do movimento social num patamar inédito até então, mas uma questão subsiste: aquela foi uma década perdida ou não? Economia. Conhecida como década perdida, os anos 80 marcaram diversos acontecimentos no Brasil. Tais acontecimentos tiveram um profundo impacto na economia. Também foi nos anos 80, conhecida como década perdida, que o país tentou de todo modo aplicar políticas monetárias e estabilização econômica sem sucesso, e só se estabilizou em 1994. Social. Nos anos 1980 passou-se a debater sobre a ética no serviço social. Buscou-se acabar com a ética do tradicionalismo e da neutralidade, tornando um modo mais democrático. Também marcou o reencontro do serviço social no ensino médio, o que se refere à busca do estabelecimento de novas bases para a compreensão do seu passado histórico. Cultura. O Brasil se despedia de um longo período de ditadura. O sentimento de liberdade após décadas de opressão refletia-se na cultura humanista. A década de 80 é inclusive apontada como a época em que a cultura pop começou a se tomar uma forma bem definida. Agora falando sobre os anos 90, iremos falar então primeiramente sobre economia. Nos anos 90 iniciou-se a reforma do Estado de liberação comercial e financeira, que seria ampliada e consolidada pelo Plano Real. O objetivo desse trabalho é avaliar a natureza e a magnitude dessas transformações na política econômica brasileira. Sobre a política na época. Politicamente, os anos 90 foram de democracia expansiva. Os antigos países de Varsóvia logo saíram de regimes totalitários para os governos eleitos. Muito famosos aqueles jogos naquela época, muitos foram muito famosos até hoje são, como Mario, Sonic, Resident Evil, Doom e Pokémon. Sobre a moda dos anos 90, ela foi também muito famosa. Até hoje em dia não se usa muito. A moda dos anos 90 era alegre, colorida e abusava de diferentes tecidos, cortes e sobreposições. E agora, para falar dos anos 2000, vamos falar com o nosso repórter Henrique. Obrigado, Wagner. Bom, agora eu vou falar então sobre os anos 2000. Eu sou o repórter Henrique. Então vamos lá. Bom, anos 2000, a economia. A economia dos anos 2000 apresentou um crescimento real de 3,1% em 2000. O PIB, o preço do mercado, expandiu-se em 1,3%. E no primeiro trimestre de 2000, nacionais trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2020, a economia encolheu 3,9% devido à pandemia, mas em 2021 a economia brasileira cresceu 4,6% e se recuperou da queda. Bom, agora a política. Nos anos 2000, o presidente do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Em 2010 era Lula e depois em 2019 veio o Bolsonaro. Bom, agora os jogos. Bom, nos anos 2000 veio consoles como PlayStation, Xbox. Os jogos que mais bombavam era Zelda, GTA, Call of Duty, The Sims, esses jogos mais famosos. Modas dos anos 2000. Bom, as modas dos anos 2000 era miçanga, candy colors, jeans bordado e correntes.
Correntes era trends nos anos 2000. Até hoje também tem muita gente que usa corrente. Então, bom, acho que é só isso então. Obrigado, Wagner. Antes de continuarmos com o jornal, iremos falar sobre a previsão com o nosso amigo João. Olá, bom dia. A previsão do tempo é segunda, neve, terça, ensolarado, quarta, chuvoso, com poucos ventos, quinta, aqui né, sou burro, tá nublado, sexta, alta, chuva e vento com raio, não sai de casa, sábado, bem ventoso, não uso guarda-chuva, domingo, bom inflação. Bem ensolarado. É isso, senhor. Obrigado, Wagner. Obrigado. Agora voltamos após o comercial. Está cansado de ser calvo? Está cansado de seus amigos te zoando por você ser calvo? Nós temos a solução. Calvo Max. Calvo Max age no cabelo impedindo dele de criar calvícies. Peraí, como você deixou de ser calvo? Eu sou Calvo Max, né? Uau! Calvo Max. Use Calvo Max para ter um cabelo Max. Calvo Max por apenas R$ 35,99. Esse produto causa perca de cabelo, calvície, caspa e gripe. E voltamos com a autogramação. Bem, agora está na hora de ver o que as pessoas achavam sobre os anos 80. Oi Wagner. Então, eu sou o repórter Henrique e agora, nesse exato momento, eu estou aqui na Vila Olímpica para a gente fazer algumas perguntas para as pessoas dos anos 80, 90 e 2000. Então, vamos achar algumas pessoas na rua? Então, vamos lá comigo. Já achamos a primeira pessoa. Então, tu já viveu os anos 80? Já Eu sou dos 60 e meia. Mas tu gostava dos anos 80? E qual que eram os costumes que vocês faziam lá? É só na roça. Só na roça? Só na roça. Ah, Não sim. tinha outra coisa. E tu acha que mudou muito dos anos 80 pra cá? Virou tudo. Tudo de cabeça pra baixo? Virou tudo. Ah, Antes tu tinha tudo para comer, hoje na roça tu tinha tudo, hoje não tem mais nada. Morreu tudo. e o dinheiro também subindo, né? Tudo ficando mais caro, né? Morreu tudo. E qual, na tua opinião, qual que são as principais mudanças? Os presidentes, o governador não mandam mais nada. Terminou tudo. Entendi. Então tá, obrigado. Eu queria perguntar se tu já viveu os anos 80. Eu nasci em 82? Então tu não lembra muito, né? Não. E os 90, tu lembra? Não muita coisa também, porque eu tava com 7 anos de idade, eu acho, né? Tá, e os 2000, esse tu lembra bastante, né? Mas é 2005. Então, na sua opinião, como eram os anos 2000? Era legal. Tinha muitos músicas novas, antigamente era música boa, não falava muito de sacanagem, de coisa de violência, né? Hoje em dia tá mais diferente. E o que tu gostava dos anos 2000? A diversão era muito diferente de hoje. A violência era menos, não tem tanta violência como tem hoje, né? Era mais calmo o tempo. Não tinha tanta criminalidade, né? Sim. E você acha que muita coisa mudou de lá pra cá? Acho que mudou, muita coisa mudou. Tanto para boas como para ruim também, né? Tem muitas coisas que não são boas hoje. Como a violência, né? Você tá vendo? A política também mudou muito também. O custo de vida, O custo né? de vida está muito alto também. É isso aí. E quais são as principais mudanças que tu acha? Eu acho assim, que teria que mudar a política de hoje. Que hoje em dia a política hoje se envolve mais em roubo, em criminalidade, que a gente vê por aí que só vê isso. Ninguém vê pensando na pobreza do pessoal, ninguém vê falar na saúde, na educação. Só em os políticos de hoje em dia é um debatendo contra o outro. Um falando que o outro roubou, outro falando que o outro faz isso, faz aquilo, só isso. E a gente vê hoje em dia a televisão.
Não tem nada de mudança com a pobreza, vamos dizer, né? Então tá, obrigado. Tu viveu os anos 80? Eu sou de 71, com 50 anos. Era bom demais no meu tempo. Naquela jovem. E o que você mais gostava dos anos 80? Felicidade de brincar. Os jovens brincavam, não tinha violência. Como hoje em dia, que não pode nem sair na rua, não pode nem ficar na porta. Que a violência está na porta da gente. Verdade, né? E o que eram costumes que você fazia naquela época? O costume era brincar, estudar e brincar. Vocês brincavam bastante, então? Brincar bastante. Hoje em dia, aí depois a gente não pode nem sair de casa, só cuidando peixe. Pandemia, né? E o que tu acha que mudou muito de lá pra cá? Mudou bastante. Mudou bastante. Como era antigamente, eu queria voltar de novo, no mesmo tempo antigamente. Qual que tu acha que eram as principais mudanças que mudaram? Que agora tem violência. Os estudos até que é melhor, mas as violências que é demais. Depois que entrou o negócio de conselho, os pais não podem bater nos filhos, os filhos podem bater nas mães, os pais. Até o custo de vida, né? Mudou bastante. Então tá, obrigado, era só isso mesmo. Tu viveu os anos 80? Sim, nasci em 81. E tu lembra bastante coisa de lá? Eu começo a lembrar dos anos 90? 89 em diante. Tá, então a gente pode falar dos anos 90 então? Sim. Então, como eram os anos 90? Olha, é mais ou menos, quase, não vou assim dizer que generalizar, mas é quase que nem hoje. Só que tu vê algumas coisas assim mais... Mudaram em alguns aspectos, assim, mas é quase a mesma coisa que hoje. Eu não vou dizer que a minha geração é melhor, eu não gosto disso, sabe? Dizer, a minha geração, nossa, dos anos 90, eu não gosto disso. É a mesma coisa que hoje. Sério? E o que tu gostava dos anos 90? Algumas músicas, a batida da música é diferente e também, assim, parece que as pessoas tinham mais empatia. Só isso que eu sinto mais falta, assim, que hoje em dia tá tudo muito assim mais corrido, mas... Tinha mais respeito. Isso, a educação, essas coisas assim, mas também tinha, né? Não dá pra generalizar, como eu te falei, né? Tinha a mesma coisa, os tempos mudam só algumas coisas. E qual que eram os costumes que vocês faziam? Costumes, assim, tu diz o quê? Né? Costumes, o que vocês faziam lá, que você não faz mais hoje, o que as pessoas faziam, tipo, respeito, assim, né, que nem assim, o pai e a mãe, assim, que nem o meu guri, eu tento, assim, explicar pra ele, filho, tenta não levantar a voz, hoje eu vejo que às vezes os jovens estão muito, assim, ansiosos, não respeitando todos os pais. Mandam mais na casa do que os pais. Isso, né? E aí a gente tenta, assim, só alguns valores e também algumas questões, assim, tipo de valores e princípios que a gente tenta mudar, trazer de volta, né, para não se perder isso. Só algumas coisas, assim. Mas o jovem de hoje é o mesmo de antigamente. Tipo assim, eu penso assim que eu fui jovem, também fui rebelde. Por isso que eu digo assim, é a mesma merda do que nos anos 90, a mesma coisa de hoje. Só que a gente tem que ter cuidado na formação de ideias, assim, não pegar, hoje é tudo muito louco, não. Também tem que tentar manter alguns princípios, porque senão se perde muita coisa. E aí quando tu vê lá na frente, eu não sei o que vai, daqui mais 50, 100 anos, o que vai ser, né? Tipo, pode mudar muita coisa, né? Não pode, tem que ser o lado bom, positivo, né? Não deixar assim do jeito que o mundo tá, assim, as pessoas ansiosas, assim, empatia, respeito pelo próximo. Então eu acho que são essas coisas que não tem que perder, não deixar se perder, né? Seria isso. Tu acha que mudou muita coisa de lá pra cá? Muita coisa, sempre o mundo tá evoluindo, mas ainda também, tipo assim, também pode dizer assim que algumas coisas se conservam também. É meio por meio, assim, né? Por causa, ainda como te falei, como a gente é dos anos 80, eu nasci em 81, os que nasceram em 90 ali, mas tipo, 2012, 2000, que nem eu guri, 2011, 2012, eu acho que ainda 2000 ali, ainda os jovens
mantém algumas coisas, uns princípios, uns valores que a gente tinha. Mas a gente vê que hoje as crianças estão mais evoluídas, mais adiantadas. Oi, bom dia. Bom dia. Então, eu poderia fazer algumas perguntas? Pode. Tudo bem, então. Eu queria falar um pouco das épocas passadas. Então, tu podia me falar primeiro como eram os anos 80? Os anos 80 eram uns anos melhores, a gente aprendia mais, não tinha tanta internet, Facebook. A gente aprendia mais a plantar, a brincar de carrinho de mão. Era mais melhor, aí não tinha tanta violência, tanta discórdia, existia mais amor nessa época 80. Hoje é uma época que não tem tanto isso. Na minha época era melhor. A gente aprendia as coisas mais facilmente. E o que você mais gostava nos anos 80? O que eu gostava mais nos anos eram as brincadeiras. A gente brincava de pega-pega, aprendia a andar de bicicleta. Então agora vamos falar de uma época mais recente, uma que tu se lembre mais, né? Anos 90. Então, como eram os anos 90? Nessa época? É. Foi mudando muita coisa. Filho não respeita mais pai nem mãe. Mãe não respeita mais filho. A comida tá muito cara. Nossa, tudo isso já nos anos 90. Mais violência. Foi mudando pouco a pouco, assim. E tem alguma coisa que você gostava dos anos 90? Parece que as pessoas tinham mais amor uma pela outra, sabe? Assim, tinha mais respeito, a gente falava alguma coisa, o adolescente ou a criança parece que obedecia mais isso aí. Hoje em dia tu fala, se bobear, né? Tu leva chumbo também. Então era um pouco parecido com os anos 80 nesse quesito, então. E tinha alguma coisa que tu não gostava nos 90? Que eu me lembro não, também, era tanta coisa. Agora, nesse momento, tem mais, mas antes não era tanto assim que eu não gostava. Era mais, dava pra gente ir vivendo, graças a Deus. Então tá, então. Agora vamos falar de um mais recente, então, né? Anos 2000, de 2000 até agora. Como é pra ti? Bem difícil. Hoje em dia as coisas estão bem difíceis. Negócio de... Se tu não aprendeu uma profissão de serviço, hoje em dia é mais difícil. Tu pegar um serviço e ter aquela profissão. Hoje em dia é difícil existir uma profissão mesmo, como antigamente. Minha profissão é costureira. Mas hoje em dia é difícil. Tu conseguir ensinar alguém. A juventude não quer aprender. Muitos poucos querem trabalhar, né? Hoje em dia, eu quero dizer assim, o amor se esfriou, porque é raro a pessoa querer o bem e não dar aquela outra. Se a pessoa tá bem, já... tá bem, é melhor do que eu. Convênio da alimentação, hoje em dia tá muito caro. O salário, hoje em dia, é muito baixo, não sei... Muitas pessoas, não sei como é que estão vivendo, pagando aluguel, o aluguel tá caro, a comida tá cara. Tudo hoje em dia, até no se vestir, tá tudo caro. Eles não valorizam mais o serviço da gente. Negócio de política, muito crítico. Hoje em dia, eu não tiro a razão das pessoas, muitos não querem nem saber mais de política, de presidente, governador, porque tudo que entra lá não consegue endireitar o Brasil, não consegue... Uns é até pior, não sei, né? Eu não gosto de discutir sobre política porque é uma coisa que não me desce. Então, na tua opinião, qual é a melhor época? Anos 80, 90 ou os atuais? Eu acho nos anos 60, 60, né? 80, 90... 80. 80? Uhum. Por quê?
Ai, porque era tudo... Mas... Não vou dizer que era fácil, era mais difícil, mas a gente aprendia mais. O que eu sou hoje, o que eu aprendi... Graças a Deus não existia muita droga, essas coisas, né? Droga, prostituição, matança. Era difícil, mas era uma época mais boa. respeitosa, então. É. Ah, entendi. E tu acha que mudou, tipo, muita coisa de lá pra cá? Mudou bastante. Entre tudo. A droga, a prostituição, o respeito, né? Tudo. E... Bom, então acho que é isso, né? Muito obrigado pela entrevista. A gente aprendeu bastante coisa hoje. Tá. Então foi isso, gente. Acho que a gente já conseguiu entrevistar bastante pessoas hoje. A gente conseguiu ver que bastante as pessoas falavam coisas parecidas, né? Que a economia, a política, tudo isso mudou, né? Mas enfim, foi bem legal, a gente descobriu bastante sobre hoje. Mas enfim, né? Acho que já acabamos por hoje, né? Então obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. E obrigado aos guri aí. E voltamos com autogramação. Então esse foi mais um Jornal BR. Vimos bastantes coisas legais e descobrimos sobre o Brasil. Fala, faz pergunta. Então, como eram os anos 80? Eram uns anos... Obrigado pela resposta. Domingo, bom pro Francisco. Beijo, salário. Agora diga obrigado, Wagner. 2, 1. O Brasil apresenta uma enorme diversidade paisagística. A gente gravar de novo. É só pra 5 horas. Antes de continuarmos com a já falo previsões. O Brasil apresenta... Fiat Uno. Para, Cauê! Fica assim, ó. Os três ficam assim, Samuel, baixa a cabeça! Aponta pra ele. Vai, assim, ó. Calvo. Beleza! Que isso? Um calvo?